o pescador diz, Renfã pode ser Saturno? É... Aliás, na verdade ele diz, Refã ser Saturno? Não, meu caro, não tem nenhuma correlação. Não tem nenhuma correlação de Renfã com nada. A gente não tem nenhuma evidência sobre essa figura. E mesmo. Existe outra coisa também que eu percebi em alguns comentários, é que às vezes a pessoa entende Saturno como deus romano. Porque de fato Saturno era o nome do deus romano, né? O nome dos planetas que a gente tem, Vênus, Marte, Saturno, Júpiter e por aí vai, são todos nomes de deuses romanos, né? Que tem uma contraparte ali, não exatamente exata, mas nos deuses gregos, como Ares, Zeus, Poseidon, Poseidon seria Plutão, né? E por aí vai. Só que o fato de os romanos associarem Vênus, a deusa Vênus, e os gregos associarem Afrodite ao planeta Vênus, e os mesopotâmicos associarem Istar ou Astarte, principalmente mais na costa mediterrânea, ao planeta Vênus. Significa então são o mesmo Deus no fim das contas? Porque o referente, né, ou melhor dizendo, o lastro é o mesmo. Só existe um planeta Vênus. Só que os deuses não são o planeta. Os deuses são a produção, ou uma revelação, se você quiser ir por essa linha, mas pensando historicamente aqui, de uma forma mais secular. Os deuses são a produção cultural que usa elementos da realidade. Então você ancora uma certa ideia de um deus num objeto que existe na realidade. Sei lá, tipo o Monte Fuji é um kami, né? Kami, sei lá como é que se pronuncia em japonês. Agora, para alguém que vai explorar o Monte Fuji para procurar algum tipo de minério lá, não é Deus coisa nenhuma, né? Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Sol, como eu peguei o exemplo, né? O Sol é um só. O Sol que os mesopotâmicos olhavam, os macedônicos olhavam e viam algum deus, o Sol que os romanos olhavam e viam o deus Sol, o Sol que os gregos olhavam e viam o deus Hélios, o Sol que os egípcios olhavam e viam o deus Ra, ou Re, se preferir, o Sol que os japoneses olhavam e viam Amaterasu, uma deusa, opa, agora já mudou até o gênero, o Sol que os mesopotâmicos olhavam e viam Shamash, enfim, é o mesmo Sol, mas não é o mesmo Deus. Agora, se um japonês que cultuasse Amaterasu encontrasse um mesopotâmico que adorasse Shamash e os dois falassem, ó, eu adoro aquilo ali, eles poderiam produzir uma harmonização, uma interpretação japonesa de Shamash ou uma interpretação mesopotâmica de Amaterasu. Isso aconteceu historicamente várias vezes. Os gregos interpretavam os deuses egípcios fazendo comparações com seus próprios deuses, heróis, monstros e por aí vai, né? Então o deus Set egípcio ele vira Tifão, o deus Hermes em alguns contextos é associado a Anubis e por aí vai. Mas isso é o resultado de sempre a religião que a gente estuda historicamente, secularmente, né, com métodos acadêmicos, históricos, arqueológicos, enfim, antropológicos, são produções humanas. E os humanos, os deuses são o que os humanos dizem que eles são. Do ponto de vista da investigação acadêmica, é isso. De um ponto de vista de fé, você pode ter outra compreensão. Inclusive, você pode ter essa compreensão academicamente quando você sai da academia, você tira o chapéu de historiador e passa a esposar a sua visão pessoal de fé. Agora, num ponto de vista metodológico, os deuses são o que as pessoas dizem que eles são. E como as pessoas mudam com o tempo, mudam a sua forma de ser, de viver, sua política, sua economia, suas necessidades, seus contatos culturais, quem que eles deixam de ver, quem que eles passam a ver, com quem que eles passam a se casar e ter uma... É, e formar uma nova identidade cultural a partir daqueles encontros. As pessoas mudam, com isso, as religiões mudam. Os deuses mudam. Um deus que era um passa a virar dois separados, ou deuses que eram dois separados passam a virar um deus só. Tem um livro do Mark Smith muito bom, né? Mark Smith, para os puristas, que chama God in Translation, né? Que é Deus em tradução, que fala muito sobre isso. Tem um capítulo muito bom de um livro também sobre tradutibilidade de deidades no contexto do Antigo Oriente, que eu esqueci o nome, mas o Jacinto Lins Brandão, tradutor do Enuma Elish,
que é um texto mesopotâmico muito importante, né? Sobre Marduk, cita, mas agora eu esqueci o nome, mas isso está lá no Deus Entre Deus, eu faço uma menção também a isso. Para quem se interessa por esse assunto, depois confiram Deus Entre Deus lá que vocês vão se interessar. E aí, por exemplo, o Yotoni falou aqui: boa noite, mitologia nórdica tem relações análogas com o cristianismo, as histórias e contos e tal. Pois é, e você pode. Aí você tem que analisar historicamente isso. Por que será que isso acontece? Será que é porque, de fato, já existiam paralelos formais, sem conexão histórica entre essas coisas? Porque, tipo assim, Deus Sol, todo povo que tem um Sol em cima da cabeça vai pensar num Deus Sol. Então você não precisa de um povo ensinar para existe um Deus Sol. Não, eles podem criar independentemente deuses solares, né? Mas a documentação que a gente tem sobre os nórdicos, a grande parte, a maior parte dela, a esmagadora maioria dos textos que a gente tem sobre os deuses foram produzidos depois do contato com os nórdicos, com os cristãos. Então, será que os paralelos que a gente encontra entre mitos nórdicos e cristãos são porque a gente tem uma influência, ou será que já estava lá antes? E se já estava lá antes, pode ter sido uma influência anterior, quem sabe, por outra via, algum ancestral comum, sei lá, uma crença proto-indo-europeia muito antiga, que acabou sobrevivendo entre os nórdicos e também em algum lugar e foi importada, por exemplo, por judeus ou cristãos. Entendeu? Então, quando você vai investigar esse tipo de coisa, você tem que fazer uma investigação policial, praticamente, né? Você tem evidências, indícios, vestígios, né? Sinais, pegadas que foram deixadas por aí, você tem que ir colhendo. E aí você colhe essas várias evidências e começa a triangular essas evidências, a relacionar essas evidências e a compor aquele quadro, né, que o pessoal em filme de serial killer está procurando um assassino e começa a fazer, coloca um alfinete aqui, pá, pá, pá. Você começa a ver as relações, ó, isso que parece que tal coisa. Você nunca tem a verdade assim exposta na sua cara. Mas você começa a criar quadros possíveis, plausíveis, que deem sentido àquele acúmulo de evidências, e aí você produz uma resposta historicamente embasada que pode depois se revelar falsa, né? Você pode mandar um inocente para o corredor da morte, aconteceu várias vezes na história, acontece até hoje, infelizmente, e analogamente tem teorias que vão para frente e você descobre lá na frente que, opa, não era bem assim, vão rever isso aqui, reorganizar as peças, pode ser que seja isso. Mas isso, o fato da gente não se desesperem, calma, calma, não se desesperem, porque a incerteza é muito, muito incômoda, né? Seria muito mais interessante a gente ter certeza. A gente quer saber uma coisa, claro que a gente quer saber, mas nem sempre pode, né? E aí, muita gente diante disso fala assim: opa, então já que não tem certeza absoluta sobre isso, então vale tudo. Então eu vou escolher a minha própria ideia, mesmo que eu achar mais interessante, o que eu achar mais conveniente, e vou seguir isso aí, porque vai que, né? Só que aí, pô, você tem que ponderar, você tem que pesar a plausibilidade, a probabilidade, a força, né, a robustez de cada proposta de explicação. Então, por mais que não haja certeza absoluta, você tem coisas que são muito, 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 muito bem evidenciadas e coisas que estão mais ou menos. Então, você tem que distinguir o que também é mais incerto e mais certo.